Olá, abençoados, graça e paz. Estou passando aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso. Quero trazer aqui uma reflexão sobre uma história maravilhosa que eu estava lendo aqui essa semana sobre a vida de José, né? É uma história muito forte, muito comovente e muito conhecida também por todos, né? José e seus irmãos. Vocês pegarem aí a Bíblia de vocês lá em Gênesis, vocês começam a ler ali do capítulo 37, 38, 39, 40, ali vai contar toda a história, né, de José. José foi levado para o Egito, José foi vendido pelos seus irmãos, né, por inveja, por ciúme, porque José era filho da velhice de Jacó, né? E Jacó amava José mais do que os outros filhos. E Jacó fez uma túnica, né? E deu de presente para José. E isso fez com que os irmãos de José ficassem enciumados, né? Chateados, né? Com aquela ação de Jacó para com José. E José era um sonhador. José era um jovem sonhador de 16, 17 anos. Ele tinha sonhos, né? Deus mostrava para ele muitas coisas em sonhos. E através dos seus sonhos que ele tinha, os irmãos dele ficaram chateados, com raiva de José, a ponto de ficarem furiosos, a ponto de passar pela mente deles de querer matar o seu próprio irmão. O vídeo hoje que eu trago é uma reflexão. Não conte seus sonhos para ninguém. Essa é a reflexão de hoje. José deixa um exemplo muito grande, né? E serve para nós nos dias de hoje. Aconteceu com José, dele ter sonhos, vários sonhos. Ele teve um sonho que a lua, né, o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. Só que aí é uma linguagem figurada, né? Eles lá entenderam. A lua, né, era o pai dele, o sol, a mãe dele, e as 11 estrelas eram os seus 11 irmãos que iam se curvar diante dele. Esse sonho, os irmãos ficaram chateados. Ele também teve outros sonhos também, com feixes, o dele maior, os irmãos se curvavam diante dele. E eles entendiam essa parte dos sonhos, né, de José. E eles ficavam cada vez mais furiosos com os sonhos de José. E eles diziam: Você acha que vai reinar mesmo sobre nós? Eles não acreditavam, né, nos sonhos de José. José, tão inocente, ele contava os seus sonhos. E os outros, seus irmãos maldosos, invejosos, e ficaram maldando seu irmão, né? A ponto de vender ele, colocaram ele em uma cisterna, venderam José, né, para os egípcios, e lá José foi servir na casa de Potifar. Potifar viu em José que Deus era com José. Entregou tudo o que ele tinha, tudo nas mãos de José, a casa, tudo, menos a mulher dele, de Potifar. As outras coisas, José tinha total domínio sobre as coisas de Potifar. E em uma dessas, a mulher em casa, vendo o José, um jovem forte, bonito, e se interessou por José, ao ponto dela querer agarrar José à força. E ela conseguiu fazer algo muito monstruoso até com José.
né, agarrando José, viu que não tinha ninguém em casa. José conseguiu escapar, ela ficou com a roupa de José, ela gritou, né, para livrar o ato feio dela, de querer trair o seu esposo com José. José, muito fiel, não deitou com ela, mas ela ficou com a roupa dele, uma prova que ele esteve lá com ela, né? Ela chama Potifar, chama os homens da casa, grita, pede socorro, que José quis estrupá-la, né? Pegar ela à força, mas isso não aconteceu, né? Porque José era verdadeiro e era temente a Deus. E aconteceu, José foi preso por isso, não cometeu nenhum erro, né? Não traiu o seu senhor Potifar, não foi infiel com o próprio Deus, sempre fiel, né? Tudo que ele fazia, ele era próspero, prosperava. A casa de Potifar prosperou em todas as áreas com José lá dentro, porque Deus era com José. E a gente traz, irmãos, para os dias de hoje uma reflexão muito forte. Eu sinto algo muito forte quando eu falo da história de José. José, tudo que ele fazia, ele era abençoado porque Deus era com ele. Nós também somos abençoados, porque Deus é a nossa vida. Efésios, capítulo 1, versículo 3, ali fala que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós, assim como José, somos abençoados. Agora, existe aqueles que Deus pega para si, escolhe para si. Todos nós somos de Deus, somos filhos de Deus. Mas existe aqueles separados de Deus. José era um separado, né? Era um separado das coisas do mundo, né? Do erro, para ser um jovem reto, temente a Deus. Tudo que José fazia, ele prosperava. Tudo. Foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, foi para o Egito. Lá a mulher culpou ele dele ter querido pegar ela à força. Isso não aconteceu. Ele ficou preso por 13 anos. O carcereiro lá, que era o chefe lá da cadeia lá, entregou tudo nas mãos de José. E José lá tomou de conta de todos os presos e viu que tudo lá estava uma tranquilidade, porque Deus era com José. Certo dia chegou o padeiro e o copeiro, né? O faraó se enfureceu com esses dois homens e jogou eles também lá onde José estava. Eles tiveram sonhos, os dois, e José, né, como um escolhido de Deus, interpretou os sonhos dele. O copeiro foi restituído ao seu cargo, conforme José falou, e o padeiro foi enforcado, né, em 3 dias, conforme José também falou. E certo dia, Faraó teve sonhos, ficou muito perturbado, com 7 vacas gordas na margem do rio e 7 vacas feias, magras. As magras devoravam as vacas gordas e o estado delas ficavam do mesmo jeito. O faraó acorda daquele sonho, deita de novo e tem outro sonho, né, com 7 espigas, né, de milho grande, boas, e outras 7 espigas, né, secas do vento. As 7 espigas secas devoravam as 7 espigas boas e ficavam do mesmo jeito. E Faraó se perturbou com esse sonho, mas tinha lá um escolhido de Deus para interpretar e para falar os mistérios de Deus. E o copeiro lembrou que José interpretou o sonho, falou para Faraó. Faraó manda chamar José. Faraó conta o sonho a José e José fala para Faraó: meu senhor, o seu sonho é um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Olha o sonho, olha a interpretação
de José. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. As 7 magras, junto com a espiga de milho seca, né, do vento, também são 7 anos. Só que são 7 anos de fome, de seca, de ruína. E José falou para Faraó que ele tinha que escolher um homem sábio, né, que colhesse uma quinta parte, né, das sementes, da colheita, e guardasse em um depósito para poder passar aqueles 7 anos de fome. Passou-se os 7 anos de fartura e veio 7 anos de seca, de muita fome. Todos vinham para o Egito para comprar alimento, para comer. E ali, Faraó se agradou, escolheu o próprio José, né, como o rei governador, né, do Egito, e ficou governando sobre o Egito. Olha quem vem ao encontro de José depois de anos. Os seus próprios irmãos estavam passando fome também, lá em Canaã, onde eles moravam, junto com seu pai. Vão se apresentam diante de José. José não se deixa conhecer. José é que manda ali. José é que está pegando o dinheiro, né, das sementes que eles estão vendendo. E, olha, eles se curvaram diante de José. Todos eles. Depois mandou chamar a família, todo mundo, para morar junto dele. Todos eles se curvaram diante de José. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, eu nem abri a Bíblia aqui, né? Eu apenas dei um pequeno resumo sobre a história de José, que é grande e é muito profunda essa história. Mas o sonho de José, eles foram concretizados, eles foram realizados. Deus fez com que todos os seus irmãos, seu pai, a sua mãe não, porque a sua mãe já tinha falecido, mas o sonho que ele teve da lua, do sol, das 11 estrelas se curvando diante dele, eles se curvaram diante de José. É assim que Deus faz, meus irmãos. Mais uma reflexão eu trago para a sua vida. Não conte os seus sonhos para ninguém. Não conte os seus projetos para ninguém. Aquilo que você está planejando fazer, não conte para ninguém. Porque vai se levantar muitos invejosos. Vai se levantar muitos para te empurrar em um buraco, assim como empurraram José dentro de uma cisterna e venderam ainda para o Egito. Essa é a reflexão que eu trago aqui no meu canal. Há algum tempo, né, que eu deixei de gravar aqui, mas sempre que puder, meus irmãos, eu estou passando aqui, gravando, deixando uma mensagem. Olha, não conte seus sonhos para ninguém. José contou seus sonhos e ele foi traído, mas com a permissão de Deus, ele faz do jeito que ele quer. Ele usou José, falou com José em sonhos e tornou José governador do Egito, né? Um jovem sonhador que seu pai amava muito mais do que os seus irmãos. Vende como escravo, foi vendido como escravo, jogaram no buraco, jogaram na cadeia. E, de repente, ele vira governador do Egito, né? O segundo maior lá, que o maior era o faraó. Irmãos, essa é uma reflexão. Olha, José, aonde ele colocava a mão dele, as coisas se multiplicavam, né? Aonde ele colocava a mão, dava certo. Tudo dava certo o que ele ia fazer. Assim eu também pego para a minha vida. Tudo que eu faço, eu também multiplica, dá tudo certo, porque eu sou um escolhido do Senhor, eu sou um abençoado. Você, meu irmão, é um abençoado. Tudo que você fizer, colocar a sua mão. Se você é temente a Deus, você é um verdadeiro, correto, meu irmão, você vai prosperar, a sua casa vai prosperar, a sua vida vai prosperar. Eu já recebo você prosperando, reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Eu fico por aqui.
E uma próxima oportunidade estarei gravando mais um vídeo. Mas lembre-se, não conte seus sonhos para ninguém. Graça e paz. Até a próxima.